levar em consideração. Mas assim, o que é a menopausa? Dentro desse período, a mulher ela passa por um monte de mudança. Agora vocês conseguem entender que lá no primeiro ciclo menstrual, lá no início, saindo da infância para a primeira menstruação, já teve aquele turbilhão de coisa que aconteceu, né? E aí a gente passa a vida toda vivendo, né, nesse ciclo, nessa coisa toda, e aí chega lá na nossa idade, né, maior e tal, e a gente vai de novo passar por outra mudança muito drástica, que é a menopausa. Então aí vem, junto com ela, os calores, né, aquela coisa queimando, e o suor, e aquele tanto de mudança hormonal. E aí você pensa que acabou, né? Que o fim da vida é ali, né? Chegou a menopausa, acabou. E não é, né? Na verdade, a menopausa é uma outra fase que você vai precisar viver e que você vai dar conta de viver. Se você conseguiu passar por tudo aquilo lá, desde a adolescência até a fase adulta, com a menopausa não vai ser diferente. E eu quero hoje falar para vocês e que vocês coloquem isso no coração. Deus, Ele está em todas as fases. Tá? Em todas as fases, Ele esteve presente. Desde lá da sua primeira menstruação até o dia de hoje. Quem já está na menopausa, quem já passou, quem está entrando. E Ele se importa com cada fase. Né? Nenhuma fase dessa é menos importante para o nosso Pai. Né? Volto a dizer, foi Ele que criou, foi Ele que fez, Ele sabia o que Ele estava fazendo, gente, Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. E quando fala assim, a menopausa é o final, não é o início de uma outra fase. Então, junto com ela, além de ter todas essas coisas externas, né, o calor e tal, o excesso, o frio, né, aquela coisa toda, tem a questão da libido que vai diminuindo, às vezes aumenta, às vezes diminui. Então, assim, é uma série de coisas que a mulher precisa vencer, precisa passar sobre isso. No curso a gente até fala mais abertamente assim, de alguns detalhes sobre esse período. Mas assim, Deus ele está nesses momentos, né? Lá no calorão, lá no frio intenso, né? Em todas as crises que você vive, nisso daí o Senhor está presente. E o que a gente precisa entender é que não importa a fase, Ele está presente. Amém, irmãos? Que vocês tenham a certeza de que Ele está presente. Né? Não é porque chegou a menopausa já vai morrer, não. Até porque a Bíblia nos ensina que as mulheres mais idosas, elas precisam ensinar as mais jovens. Então assim, por que você chegou na menopausa e vai parar? Né? Por quê? Se a Bíblia manda você ajudar as mais jovens. Então, entenda, olha o cuidado de Deus com as mais velhas. Olha o cuidado de Deus com as irmãs que já estão aí na menopausa e na velhice mesmo. Elas precisam ser úteis, né? Elas têm utilidade na casa de Deus. E a Bíblia fala que elas precisam ajudar as mais novas. E as novas precisam procurar ajuda das mais velhas. Então, entendam, a menopausa não é o final. É só uma outra fase que você vai dar conta. Entendeu? E aí vem, né, tudo isso, a questão da mudança do corpo, né, a questão da mudança de hormônios. Uma coisa que a gente precisa estar bem aberta, né, nós temos a ciência a nosso favor. Então, acontece nesse período de precisar mesmo de ajuda médica, ajuda psicológica. Gente, não é pecado, não tem pecado nenhum nisso. Eu não estou conseguindo entender. Vai ao psicólogo. Gente, a ciência é para ser usada por nós. Deus deixou a nosso favor. E a gente precisa usar isso, né? Deixar essa conversa de que é demônio, é falta do Espírito Santo. Não é. Isso aí é necessidade e a ciência está aí para isso. Foi Deus quem criou a ciência também. Então não é vergonha a mulher nesse período buscar essas ajudas. Inclusive, é até recomendável, porque pensa, tanta coisa que acontece na vida da mulher nesse período, e que muitas vezes, se ela não tiver uma ajuda, uma base, ela pode dar aí um PT, né, gente? Então, assim, é muito preocupante, a gente precisa desmistificar isso. Menopausa não é doença, mas ela precisa ser encarada de uma forma especial. Né? Eu sei que aqui na igreja tem muitas enfermeiras que
podem falar muito melhor sobre isso, né? Não quero nem me igualar, né, a vocês. Mas assim, a gente precisa entender que é um período de uma fase delicada e precisa ser olhada, precisa ser cuidada. Não é só cruzar o braço, ficar sofrendo e morrer por aquilo. Não é. É uma fase e ela passa. Né? Ela passa, vem tudo isso, mas ela passa. Né? E volto a dizer, o Senhor ele vai estar presente aí no calorão de vocês também. E aí, gente, a questão vem, né, que eu falei das mudanças do corpo, o calor, a insônia, tudo isso acontece nesse período. Com relação à idade, não existe uma idade específica para a menopausa. Tá, depois dos 40, até os 60, então a gente fica aí nesse tempo. É claro que tem mulheres que entram na menopausa mais cedo, tem umas que têm a menopausa precoce, né? E aí ela pode variar aí de acordo com o tempo, aí vai muito da sua genética, então tem uma série de fatores que pode direcionar isso daí. Não é só uma idade, né? Não tem uma idade certa para se falar sobre isso. E aí, às vezes tem a questão da prescrição de hormônios, né? O remédio para poder dar uma controlada. Volto a dizer, não é toda mulher que precisa usar, mas existem muitas mulheres que precisam, né? E a reposição hormonal, eu falo disso porque na minha família aconteceu. A minha irmã, ela entrou na menopausa bem cedo, a minha mãe também, mas a minha mãe foi muito mais tranquila que ela, e a minha irmã precisou usar hormônio. Então assim, não vai usar por quê? Porque não quer? Porque não, precisa, para poder viver melhor. Então às vezes a gente precisa de uma prescrição médica, de um acompanhamento, de uma ajuda, porque a gente precisa ter cuidado, a gente precisa viver melhor, precisa levar esse período com mais leveza. Então hoje nós estamos aqui para trazer essa leveza para vocês. É claro que eu não sei o que você está passando no seu período, mas você sabe. E assim, uma coisa que a gente fala no curso, e eu vou falar também para vocês, Deus, ele sabe, ele está em todos os momentos. Ore, né? Busque a Deus. Não tem problema nenhum você orar e falar: Deus, eu não estou aguentando esse calor, isso aqui. Ele já sabe, ele já te conhece. Então você falar vai abrir até o seu coração, vai te trazer mais leveza. Então ore a Deus, ore por esse período, né? Busque a Ele, peça orientação, porque só Ele vai poder te dar, né? É igual com relação à obesidade. Eu tenho até um testemunho que falei, mas fica para outra parte, né? Fica para outra. Então, assim, vamos buscar, né? Buscar de quem tem para nos dar. E aí, gente, quando a gente fala, né, de guardar, que a palavra fala que o Senhor, Ele guardará o nosso coração. Quando fala de guardar o nosso coração, é de guardar tudo isso, né? Ele sabe exatamente o que está acontecendo e Ele vai guardar o seu coração, Ele vai guardar tudo o que você precisa. E aí, eu pedi para a Rosana trazer umas uvas aqui, para eu poder trazer uma explicação bem dinâmica, que a gente costuma falar aí, né, quando a gente está ministrando as aulas. Aqui vocês podem observar que a gente tem, essa aqui é de mentira, tá, gente? Não é de verdade não, mas é bonita, né? Temos aqui as uvas verdes, as madurinhas e essas aqui. E aí a gente costuma dizer que aqui são 3 fases da mulher. São 3 fases da mulher. Então aqui a gente tem essa uva verde, né? É aquela menina, né? É aquela moça que está aí no início da sua vida, cheia de sonhos, cheia de coisas, só que ela muitas vezes é bem azeda, né? Ela é azeda, ela é, né, assim, intolerante, e ela precisa ser um pouco mais doce, mas a fase que ela está vivendo não tem amadurecimento, né? Ela ainda está muito verdinha, então ela é de fato azeda e ela precisa aí ter uma melhora, né? Mas não tem nada não, que essa daqui vai amadurecer, né? E a vida vai trazer amadurecimento e vai trazer doçura para ela. Quando ela chega nessa fase aqui, ela já está mais madura, ela já está mais adocicada, está mais tolerante, né? Assim, as coisas já não afetam tanto, né? Já não tem mais aqueles rompantes de tanto ódio, de tanta raiva, né? Ela já consegue respirar, contar até 3, até 1000 e vai seguindo. E aí a gente vê aqui 2 fases muito
importantes, né? Que é a fase da infância e juventude, primeira juventude, a primeira fase e a fase do amadurecimento. Porém, a gente não pode esquecer dessa fase aqui. Tem uma colher para pegar, Rosa? Dessa fase aqui. Aqui a gente tem a uva passa. O que a gente vê da uva passa? É uma relação de amor e ódio, né? Há quem ama e há quem odeia. Mas vamos entender um pouquinho da uva passa. A uva passa, ela é enrugada, né? Aí a gente já vê, gente, a uva passa, ela não é diferente dessa uva aqui não, tá? É a mesma uva. E aí a gente vê o quê? Quando a gente pega uma uva, a gente vê o enrugado dela, né? Então percebe-se que essa uva aqui, ela já passou por um processo, um grande processo até chegar no que ela é, né? E aqui, ela foi azeda, ela foi intolerante, ela foi chata, porque mulher é uma coisa complicada. Ela passou pelo amadurecimento e ela chegou nessa fase aqui. Aí o que acontece nessa fase? Apesar dela estar enrugadinha, dela não ter um aspecto tão bonito, ela se apresenta e se apresenta muito bem aonde ela estiver. Onde você colocar a uva passa, você vai saber que ela está lá, né? Se você coloca numa salada, você vai ver, além de ver, você vai sentir o gosto dela. Se você coloca num salpicão, uma farofa, você vai ver e vai sentir o gosto. E o mais interessante, sabe o que é da uva passa? Ela adocica onde ela estiver, né? Ela traz o doce aonde ela estiver. Mas como assim uma fruta que era azeda, intolerante, chata, encrenqueira, pode adoçar? Como que pode isso acontecer? São as mudanças de fase, né? São as mudanças de fase. Então, o que eu quero concluir aqui, né? Deixar para as irmãs. As irmãs que já estão aqui nesse período da uva passa, você tem valor, viu? O seu doce, ele é perceptível. Onde você chegar, dá para saber que você chegou. Onde você chegar, dá para sentir a sua doçura. Onde você estiver, dá para ver todas as ruguinhas que você, né, adquiriu durante a vida. Dá para ver que você não está mais azeda como você era, que você não é mais intolerante como era. E que essa uva aqui, ela tem o valor que ela tem, né? O valor que ela tem. Né? Essa uva, ela é muito especial. Então, né, com muito carinho, eu queria deixar essa reflexão para as irmãs. Se posicione no lugar que você está, né? Se posicione, viva a fase que você está vivendo. Ela não é menor ou não é pior do que a outra, e a gente dá conta de passar por todas elas. E quem já chegou na fase da uvinha passa, parabéns! Parabéns que você está aqui, né? E que você continue aí transbordando da sua doçura. Amém, irmãs? Então eu agradeço, viu, por tudo. E é isso. Tem uva passa aqui?